Fala galera, beleza? Hoje o assunto é o seguinte, cara. Hoje é sobre seleção brasileira, o jogo amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, que foi realizado no Maracanã para um público de mais de 70 mil pessoas. O último jogo do Brasil antes da viagem para os Estados Unidos, antes do embarque para a Copa do Mundo. Eu sou o Rodrigo Miranda e você que está assistindo esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos trocar essa ideia massa, claro, com respeito, mas vamos fazer aí essa resenha sobre o futebol do Brasil e do mundo, e o foco agora é Copa do Mundo, é seleção brasileira. Começar falando, que a seleção brasileira fez dois tempos distintos contra a seleção do Panamá. Um primeiro tempo que causa uma certa preocupação, que escancara o quanto a seleção brasileira precisa de ajustes, no seu time titular, e o segundo tempo que definiu o placar, que fez valer a superioridade que se espera, entre a seleção brasileira e a seleção do Panamá. Bom, sobre o primeiro tempo, a gente pode começar falando sobre o buraco, no meio de campo da seleção brasileira. A falta da criatividade do meio de campo do Brasil, para municiar os atacantes. São muitos atacantes em campo, e esse também, pelo menos foi um dos problemas nesse jogo contra o Panamá. São 4 atacantes em campo. O meio campo da seleção brasileira praticamente não existe. Com apenas 2 volantes, ali com o Casemiro e o Bruno Guimarães. Eu digo apenas 2 volantes, mas quis me referir a meio-campistas em geral, apenas 2 meio-campistas, que foram o Casemiro e o Bruno Guimarães, que são 2 volantes, faltando aquele meia realmente de armação, aquele cara que vai municiar o ataque da seleção brasileira, o que seria o camisa 10 do time. Ainda não temos esse cara. No segundo tempo tivemos alguém fazendo essa função, que foi o Lucas Paquetá, e fez muito bem, mas no primeiro tempo não tivemos. Tivemos problemas também na saída de bola da seleção brasileira, devido a isso. Esses 2 volantes preocupados ao mesmo tempo que eles tinham que defender, mas também tinham que marcar presença ali, prestar um certo auxílio no ataque. Então eles acabam não fazendo bem nenhuma coisa e nem a outra. A defesa brasileira fica muito exposta, o ataque brasileiro fica sem criatividade. Então tem esse problema a ser ajustado pelo Carlo Ancelotti. Até por conta disso, a seleção brasileira cede muitas oportunidades ao adversário. Durante o primeiro tempo do jogo e até um iniciozinho ali do segundo tempo, o Panamá tinha mais finalizações do que a seleção brasileira na partida. Isso na Copa do Mundo pode ser fatal, contra uma seleção que tenha uma qualidade técnica melhor que a do Panamá, o que não é muito difícil. Isso pode ser fatal numa competição de tão alto nível como a Copa do Mundo. Por exemplo, o Marrocos, que é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. Você ceder uma quantidade de chances claras, como o Brasil cedeu para o Panamá, cara, isso é um perigo tremendo. Isso vale até para o próximo amistoso contra o Egito, que já é uma seleção melhor que o Panamá, que também estará na Copa do Mundo. Muitos erros de passe na saída de bola, Cheguei a falar aqui rapidamente, mas realmente é questão de entrosamento. Havia momentos em que o Wesley já tinha se mandado lá para a ponta direita, o Luiz Henrique, que estava vindo buscar essa bola ali pela direita. Eu não considero isso ideal. Eu acredito que o lateral ele tem que estar ali para ajudar no avanço do time, não se mandar lá para a ponta, que foi o que aconteceu. Ele foi para o ataque mesmo, o Wesley. Em alguns momentos em que a seleção brasileira tentava sair da defesa com a bola, o Wesley estava lá no ataque e o Luiz Henrique estava ali na linha do meio de campo, lá pela direita, para ser opção de passe para os zagueiros, para o miolo de zaga e até mesmo para os volantes. Esquema com muitos atacantes, gerando muita ansiedade para definir os lances. A seleção brasileira ela não valorizou a posse de bola durante o primeiro tempo. Isso foi uma grande questão. Inclusive foi falado pelos comentaristas na transmissão do Sport TV. Essa ausência de um jogador mais cerebral no meio de campo da seleção brasileira gera uma certa ansiedade, porque além de ter 4 atacantes escalados no time titular, são, na grande maioria deles, jogadores de arrasto, velocistas, no caso do Vinícius Júnior, do Rafinha. O Matheus Cunha não é tão velocista como eles, mas também tem essa característica de ser um jogador de pegar a bola e já partir para o ataque. Não é aquele jogador que vai pensar a jogada, que vai pensar no ritmo do avanço da seleção brasileira para distribuir passes. Ele também é mais um atacante. Então isso foi mais um problema, mais uma questão a ser observada para o Ancelotti durante essa preparação. Tem muito trabalho ainda a ser feito.
Um time reserva mais ajustado no segundo tempo, né? Logo no intervalo o Ancelotti fez 10 alterações, foi combinado entre as duas confederações e que haveriam 10 substituições para cada lado nessa partida, e o Ancelotti fez as 10 a que tinha direito já no intervalo. A seleção brasileira já voltou diferente para a segunda etapa, apenas o Léo Pereira, que começou como titular, permaneceu durante o segundo tempo. Todo o restante foi substituído. Uma equipe mais equilibrada, né, com além dos dois volantes, que aí entraram o Fabinho e o Danilo Santos, entrou também o Lucas Paquetá para jogar ali no meio de campo. Isso deu um ajuste tático à seleção brasileira mais do que necessário, que foi amplamente comentado pelo Ricardinho na transmissão do Sport TV, e que é uma queixa bastante latente já há algum tempo na seleção brasileira. O Paquetá, inclusive, que deu ótimos passes para os atacantes, inclusive passes por elevação, né, por cima da defesa, para encontrar os jogadores lá dentro da área. Um deles foi o Danilo Santos, volante que chega bastante na área do adversário, chega com qualidade e chega realmente levando perigo à meta do adversário. Foi um dos jogadores a receber um desses passes do Lucas Paquetá. Outro destaque da seleção hoje é o Igor Thiago. Igor Thiago, atacante do Brentford, vice-artilheiro da Premier League 2025-2026, atrás apenas do Cometa Haaland. Igor Thiago chega mostrando mais uma vez, deixando uma ótima impressão. Ele que é o centroavante mais da posição mesmo, né? Ele é um 9, ele joga realmente na posição de 9. O cara que é grande, é forte, mas não é pesado, não é lento, né? Naquele centroavante que corre com um saco de cimento amarrado na perna, como temos vários exemplos aqui dentro do futebol brasileiro, inclusive. Mas o Igor Thiago não é esse cara, até porque, se fosse esse o caso, ele não seria titular de um time que briga na metade de cima da tabela do campeonato inglês, né? Não seria o vice-artilheiro do campeonato inglês. Então ele se apresentou bem, brigou bem com a zaga, tem velocidade, marcou o gol dele de pênalti muito bem batido, inclusive. Temos um jogador, um atacante muito interessante. Claro que nem todo jogo vai ter vai atender bem as características do Igor Thiago, nem vai depender muito do jogo, ou ele entra, né, ou ele joga, ou joga o Matheus Cunha, vai variar isso de jogo para jogo, mas o Igor Thiago chega para dar aquela dorzinha de cabeça boa para o Ancelotti e, claro, para se mostrar para a torcida brasileira. O Igor Thiago, que não é muito conhecido aqui no Brasil, saiu ainda novo daqui do Brasil, passou por times aí de ligas menores lá na Europa, chegou ao Brentford, né? Apesar de jogar na principal liga nacional do futebol mundial, mas joga num time de menor expressão como o Brentford. Mas a torcida brasileira está conhecendo a enorme capacidade desse centroavante. Brilhou a estrela de Ryan, revelado pelo Vasco, chegou ao Bournemouth em janeiro, no começo desse ano, também na Premier League, chegou já arrasando lá na Inglaterra, foi bastante participativo, peça importante, se tornou peça importante do ainda modesto clube inglês, que conquistou nessa temporada a sua primeira classificação para a competição continental lá na Europa, também muito graças ao Ryan, tá, que chegou, já se tornou titular, é peça fundamental da equipe. Ryan que também deixou o gol dele hoje contra o Panamá, numa jogada do Igor Thiago, que foi lá pressionar o goleiro panamenho. Ele tentou se livrar da bola, o goleiro da equipe da seleção do Panamá, a bola caiu nos pés do Ryan, e aí numa grande finalização dele, uma bola com curva para o gol vazio, para ser um dos muitos gols marcados pela seleção brasileira no jogo de hoje, principalmente no segundo tempo. Chega também para dar aquela pulguinha atrás da orelha do Ancelotti, visto que nem sempre as grandes estrelas devem responder, né, aquilo que se espera. Por exemplo, o Rafinha hoje fez uma partida muito discreta, então é sempre bom ter um jogador que pode entrar ali e compensar a expectativa criada. Danilo Santos, eu citei ele aqui como um dos alvos, vamos assim dizer, dos passes do Lucas Paquetá, e que fez também um dos gols da seleção brasileira. Danilo Santos mostra mais uma vez que merece a titularidade na seleção, tá? O Bruno Guimarães, até o presente momento, até a data de hoje, isso é uma percepção minha, tá? Você pode discordar, o próprio Bruno Guimarães pode discordar, enfim, é uma percepção minha, que até o presente momento, até o dia de hoje,
o Bruno Guimarães ele não se encontrou na seleção brasileira, né? Ele não é o mesmo do Newcastle. O Bruno Guimarães, inegavelmente, é um dos principais jogadores do Newcastle, faz boas temporadas lá no clube inglês, é o capitão do time do norte da Inglaterra, mas na seleção brasileira ele ainda não se encontrou. Pelo menos eu vejo dessa forma. O Danilo Santos, nesse pouco tempo que ele tem de seleção, já chegou mostrando que merece a titularidade de hoje e mostrou isso mais uma vez. Vinícius Júnior, camisa 7 agora da seleção brasileira, finalmente dá uma resposta, né, que a torcida brasileira, que a imprensa brasileira há tanto tempo pede, que há tanto tempo espera, mas que não raramente vinha, né, pouquíssimas vezes o Vinícius Júnior correspondeu àquilo que se espera dele. O Vinícius Júnior, que era, até antes da chegada do Mbappé, talvez o principal jogador da equipe do Real Madrid, ou pelo menos o principal jogador do setor ofensivo do Real Madrid, hoje ele continua sendo um dos principais nomes. Hoje, inclusive, é um dos capitães da equipe do Real Madrid. Claro que tem uma hierarquia lá, né? Lá na Europa funciona dessa forma, tem uma hierarquia de capitães. E o Vinícius Júnior é um desses capitães hoje em dia, mas na seleção brasileira nunca mostrou o futebol que levou ele a concorrer à bola de ouro, a ganhar o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Mas hoje ele finalmente deu uma resposta. Vamos ver se ele vai manter, né, essa qualidade, essa regularidade, principalmente no próximo mês e meio aí pela frente, que é o mês e meio talvez mais importante da carreira dele e da carreira de muitos jogadores, né, que estão ali na seleção brasileira. A defesa muito mais segura no segundo tempo, com laterais mais equilibrados. O Ibanhas, não tem como o Ibanhas não ser mais equilibrado, por exemplo, do que o Wesley, né? O Wesley é um lateral muito agudo. Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, o Wesley inclusive começou a carreira jogando de ponta e foi passando para trás. Espero não estar falando besteira aqui. Ele é lateral, fez um primeiro tempo legal, ok, principalmente no avanço, né, para o campo de ataque, como eu citei aqui em alguns momentos. Ele até exagerou, mesmo na saída de bola da seleção brasileira, ele já estava lá na frente, quando não precisava estar tão agudo assim, mas no geral fez uma boa apresentação, sim, o Wesley. Porém o Ibanhas, quando entra, como ele é zagueiro e pode jogar de lateral também, então ele dá essa consistência maior na defesa. O Douglas Santos também entrou muito bem também no segundo tempo, fez uma boa partida, claro, é um Panamá, mas fez uma boa partida. Eu senti mais segurança no Douglas Santos do que no Alex Sandro, por exemplo. Tá? O Douglas Santos, na minha concepção, ele fez uma exibição melhor individualmente falando do que a do Alex Sandro. No miolo de zaga, o Danilo, que já foi lateral durante toda a carreira, mas já nessa reta final de carreira ele joga mais como um zagueiro do que como lateral. Entrou ali no miolo de zaga para jogar com o Léo Pereira, que não foi substituído, e fez também um jogo seguro. Também não vi nenhuma falha individual do Danilo. Alisson visivelmente sem ritmo de jogo, né? O Alisson, que fez aí uma segunda parte de temporada pelo Liverpool não muito boa, até porque passou metade, né, desse primeiro semestre lesionado. O goleiro titular absoluto do Liverpool. Não, de jeito nenhum eu vou em algum momento questionar a qualidade do Alisson, porque quem acompanha realmente jogo após jogo do Liverpool, do futebol internacional, não vai questionar a qualidade de um goleiro como o Alisson, que já foi considerado um dos melhores do mundo. Mas ele está visivelmente sem ritmo de jogo. Desde março, sofrendo com lesões. Ele sofreu uma lesão muscular, se eu não me engano, foi uma lesão muscular no mês de março. Passou um período afastado. Lembro que nesse meio tempo ele voltou, chegou a fazer uma partida pelo Liverpool, mas aí se lesionou novamente. Logo em seguida se machucou de novo no mês de abril e terminou a temporada quase sem voltar ao gramado. Se eu não me engano, ele voltou a jogar na última rodada, se não, minha memória não estiver me traindo. Mas fez esse primeiro semestre aí de 2026 quase sem jogar, metade do primeiro semestre sem jogar, e ficou nítido essa questão do ritmo de jogo no amistoso de hoje. O Ederson entrou no segundo tempo, foi visível também que ele tem mais ritmo de jogo, jogou quase que regularmente lá no campeonato turco, embora andou caçando emoção, né? Jogando com os pés. O Ederson é um goleiro que joga muito com os pés, que sabe jogar com os pés, jogou muito com os pés no Manchester City sob o comando de Guardiola. Isso
foi uma das características que pesaram para que o Pep Guardiola fosse atrás dele para contratar ele para o Manchester City e fez dele um titular absoluto na meta dos Citizens. Mas é preciso ter um pouquinho mais de cabeça na hora da saída de bola, que na Copa do Mundo o erro de passe, como várias vezes quase ocorreram na noite de hoje, pode custar muito caro. A seleção brasileira, no modo geral, deixa uma boa impressão depois desse amistoso de hoje, muito por conta da segunda etapa, né? O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro, a maioria dos gols saíram no segundo tempo, o time jogou bem no segundo tempo, uma equipe mais equilibrada, como já falei aqui, e sai do Maracanã deixando uma boa impressão. O embarque da seleção brasileira acontece amanhã para os Estados Unidos, essa foi a despedida da seleção brasileira da sua torcida, embarca amanhã para a Copa do Mundo e o próximo jogo é contra o Egito, no próximo sábado, às 7 da noite, lá em Cleveland, lá nos Estados Unidos, já no local da Copa do Mundo, contra outra seleção que também estará na Copa, assim como o Panamá também jogará a Copa do Mundo, mas são níveis bem diferentes aí entre Egito e Panamá. Por hoje é só, e você mais uma vez deixa aí o seu like, caso ainda não tenha curtido lá no começo do vídeo, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, o canal está só começando e eu conto com a ajuda de vocês.